Número 5. Em um terreno triangular, um terreno triangular tem frentes de 12 metros e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Bom, então a gente imagina que seja uma situação mais ou menos assim, né? Tem aqui uma rua. Continua assim, né? Mais ou menos. E tem um terreno aqui, ó. Formando um ângulo de 90 graus aqui. Bom, o terreno triangular, esse terreno aqui ele é um triangular, né? Aqui os pontos que formam um terreno triangular. Ele tem frentes de 12 e 16 para essas ruas. Então aqui eu vou dizer que é 12 e aqui eu vou dizer que é 16. Né? Aqui continua a rua. Quer saber quanto mede o terceiro lado desse terreno? Que é x. Né? Então eu tenho um triângulo retângulo, tenho dois catetos e quero saber a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado, que é o x ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Bom, então x ao quadrado é igual. 12 ao quadrado é 144. 16 ao quadrado é 256, que é 16 vezes 16. Então x ao quadrado é igual a 144 com 256 dá 400. Então x é igual a raiz quadrada de 400. X é igual a 20, que é essa medida aqui. Então, essa medida aqui, 20 metros. Na verdade, tudo aqui está em metros, né? Não coloco para não poluir o desenho, mas aqui 20 metros é a medida do terceiro lado desse terreno, exercício número 5. Vou pegar aqui o exercício número 6. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Então, olha só, tem aqui um portão, o portão de entrada, que tem 4 metros de comprimento. Se 4 metros de comprimento deve ser isso aqui, ó. Então aqui tem 4 metros. E 3 metros de altura. Aqui tem 3 metros. Ó. Então, 4 aqui, 3 aqui. Que comprimento teria a trave de madeira, do A até C, né? Que se estendesse do ponto A até o ponto C. Observe que aqui nós temos um triângulo, que é o triângulo base do Teorema de Pitágoras, que é o triângulo 3, 4, 5. Né? É aquele triângulo que é assim, ó, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Né? Porque aí 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Então, quando você viu um triângulo com as medidas de catetos 4 e 3, para fechar é obrigatoriamente 5. Então seria 5 metros a medida dessa trave. Fazendo a conta, poderia fazer a conta também, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ficaria então que x ao quadrado é igual a 16 mais 9, assim como eu já mostrei aqui. Então x ao quadrado seria 25, logo x seria a raiz quadrada de 25. E x, portanto, é 5. Então esse triângulo é um triângulo muito importante, é o triângulo 3, 4, 5, que é o chamado triângulo de ouro, na questão aí do Teorema de Pitágoras. Esse triângulo aparece muito também. Né? Então, por exemplo, se 3, 4 são catetos, 5 é a hipotenusa. Qualquer outro triângulo que for proporcional a esse aqui, segue a mesma característica. Por exemplo, um triângulo 6, 8 e 10 é um triângulo retângulo também. Porque aí eu multipliquei cada medida por 2, né? 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Poderia multiplicar por 3 também, ó. Seria um triângulo 9, 12, 15. Também seria um triângulo retângulo. Ó. Então aqui foi por 2. Poderia ser por 3. E assim sucessivamente. Né? Todos os triângulos que têm essas medidas proporcionais a 3, 4, 5 também são triângulos retângulos. Mas esse triângulo 3, 4, 5 é o chamado de triângulo de ouro do Teorema de Pitágoras. Vamos ficar atentos que ele aparece aí constantemente. Mas então se aqui mede 4, aqui mede 3, a trave no meio, que seria a hipotenusa desse triângulo, tanto que ele até colocou o ângulo de 90 graus aqui,
seria 5 metros, né? Então, essa medida aqui, 5 metros. Questão número 6. Vou pegar aqui a questão número 7. 2 navios partem de um mesmo ponto no mesmo instante e viajam com velocidades constantes em direções que formam um ângulo reto. Então, esses 2 navios partiram desse ponto, um nessa direção, o outro nessa direção. Depois de 1 hora de viagem, a distância entre os 2 navios é de 13 milhas. Então, a distância, depois de 1 hora, ele vai estar aqui, né? Esse navio vai estar aqui, esse outro navio vai estar aqui. Então, a distância entre eles vai ser 13 milhas. Se um deles é 7 milhas mais rápido do que o outro, determine a velocidade de cada navio. Quer dizer, então, que se esse navio aqui andou x, esse aqui andou x mais 7. Porque ele está olhando depois de 1 hora. Então, depois de 1 hora, esse aqui andou x milhas, o outro andou 7 milhas a mais, andou x mais 7. Como eu não sei quanto esse aqui andou, eu estou imaginando que seja x. Então, esse aqui andou x, que esse aqui andou mais 7. E aí eu tenho as medidas do triângulo retângulo aqui, e assim dá para saber a velocidade que eles estão, porque ele está contando aqui por 1 hora, né? Então, fazendo o teorema de Pitágoras, eu tenho que isso aqui é hipotenusa e essas duas medidas são catetos. Então, a hipotenusa, que é 13 ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, que é x ao quadrado, mais o outro cateto, que é x mais 7 ao quadrado. Bom, eu vou dar aquela invertida aqui, né, para mandar o x ao quadrado para frente. Só para trocar. Para ficar assim, ó. O quadrado do primeiro, porque aqui é o produto notável, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x dá 2x vezes 7, 14x. Mais o quadrado do segundo, 49, é igual a 3 ao quadrado, que é 169. Né? Bom, aqui eu vou ficar com, vamos ver, tirando do parênteses, 2x ao quadrado, mais 14x, mais 49, menos 169, é igual a zero. Então, é 2x ao quadrado, mais 14x, mais 120, aliás, seria mais 120, seria menos 120, né, porque 169 é maior, então é menos 120, igual a zero. Equação do segundo grau, eu vou dividir ela toda por 2 para ficar mais fácil, dado que todos os elementos aqui são pares, né? Ó, x ao quadrado mais 7x menos 60 é igual a zero. Nessa equação do segundo grau, o a é igual a 1, o b é igual a 7 e o c é igual a menos 60. Vamos calcular aqui o delta, então. b ao quadrado menos 4ac. A equação do segundo grau está valendo também. Ó. Tudo que a gente aprende sempre pode ser usado. 7 ao quadrado menos, vamos subir aqui um pouquinho, 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 60. Delta é igual, 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 60 dá 240. É mais aqui, né? Porque aqui dá menos 240 com esse menos aqui. Sinais iguais a positivo, delta dá 289. Então já calculamos o delta. Vou passar para esse lado aqui para a gente fazer a forma de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então é menos da fórmula, o b que vale 7, mais ou menos a raiz quadrada de 289 é 17, dividido por 2a, o a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem ali aqui x1, que é menos 7, mais 17 sobre 2, e x2, que seria menos 7, menos 17 sobre 2. Menos 7 mais 17 daria mais 10. 10 sobre 2 dá 5. Menos 7 menos 17 dá menos 24. Menos 24 sobre 2 dá menos 12. Só que o x não pode ser negativo, porque ele é medida de velocidade. Não dá
no caso de distância, nesse caso, né? Porque essa é a distância percorrida em 1 hora. Então isso aqui não pode. Sobra então para nós que x é igual a 5, que é o único que pode. Então, nós concluímos que se aqui é 5, aqui é 12. Então, se um deles é 7 milhas mais rápido que o outro, determina a velocidade de cada navio. A velocidade desse navio aqui, então, é 12 milhas por hora, porque passou-se 1 hora, né? E a velocidade desse navio aqui é 5 milhas por hora. Então, um está a 12, o outro está a 5, né? Esse foi o exercício aí, número 7. Vamos aproveitar essa oportunidade aqui. E vamos fazer aqui o número 8 também. Durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento sinistrado. O apartamento sinistrado é o apartamento que pegou fogo, né? A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Bom, então observa só, está aqui o bombeiro, no carro, tem uma escada Magiros, onde a mangueira foi levada para apagar esse apartamento aqui que pegou fogo. De acordo com os dados do exercício, eles utilizaram uma escada Magiros de 10 metros, ou seja, essa medida toda aqui da escada é 10 metros. A escada está colocada a 1 metro do chão sobre um caminhão, quer dizer, tem 1 metro aqui, ó, que é a altura que a escada começa, então tem 1 metro aqui. E o caminhão está afastado 6 metros da base do prédio, quer dizer que essa distância aqui da base até o caminhão, 6 metros. Ó. Então, essa distância aqui, 6 metros. Ele quer saber a altura do apartamento. Então, eu consigo calcular essa altura aqui, e depois que eu calcular essa altura aqui, eu tenho que colocar 1 metro, porque ele quer saber qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão, né? Observe que eu tenho um triângulo retângulo que aqui mede 10 e aqui mede 6. Se você comparar bem, quando a gente tem aqui aquele triângulo de ouro, que é 3, 4, 5, qualquer triângulo que for proporcional a ele, segue as mesmas características. Então, olha só, agora eu tenho um triângulo que mede 10 aqui, e que mede 6 aqui. Se você observar bem, do 5 para o 10 foi multiplicado por 2. Do 3 para o 6 também foi multiplicado por 2. Ora, esse lado aqui que eu estou querendo saber, que é x, vai ser o correspondente ao 4 também multiplicado por 2, e portanto será 8. Né? Então essa altura aqui a gente já sabe que é 8. Podemos utilizar esse método para fazer quando for possível. Ou podemos utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, um cateto mede x, que é essa altura aqui, o outro cateto mede 6 ao quadrado. Vamos fazer aqui a inversão. Vai ficar x ao quadrado mais 36, já resolvendo aqui o 6 ao quadrado, é igual a 10 ao quadrado, 100, que passou para o outro lado. Então, x ao quadrado é igual a 100 menos 36. X ao quadrado é igual a 100 menos 36 é 64. X é igual a raiz quadrada de 64. X é igual a 8. Então a gente já sabe que x é igual a 8. Só que x é essa medida aqui. Como ele quer saber a altura do apartamento sinistrado, do apartamento que pegou fogo, em relação ao chão, tem que ser 8 mais 1. Então, em relação ao chão, a altura do apartamento, a altura do AP, é 9 metros. Então ele está a 9 metros do chão, porque é 8 daqui até aqui, mais 1 metro, que é onde que a escada começa, de acordo com o que o exercício falou. Então esse é o exercício número 8.